2 anos atrás, nós falamos um pouco sobre esse assunto. A fé, os abalos que nós sofremos em cada crise, a cada dia. A maioria de nós não tem uma estabilidade de viver alegremente todos os dias. Tem dia que a gente amanhece melhor, tem dia que não aconteceu nada, mas a gente amanhece com a pá virada. Não quer cumprimentar, olha feio. Se alguém ri e fala bom dia com alegria, a gente já fica revoltado. Mas a ideia é a gente permanecer até o fim, a gente clamar por Jesus para a gente alcançar a nossa vitória. O título de hoje é: e se eu afundar? E se eu afundar? E se a crise estiver me puxando para baixo? E se os problemas familiares estiverem me puxando para baixo? A angústia, a gente é muito volúvel, o ser humano, ele é volúvel. E às vezes por nada, a gente prefere ficar estagnado, parado, engessado. A gente às vezes não entende direito, a gente só está de mau humor. Por que eu estou de mau humor? Não sei, amanheci esquisito. Ninguém me ofendeu, ninguém fez nada. Na maioria das vezes a gente fica meio injuriado porque falta dinheiro. Faltando dinheiro, não é fácil realizar sonho. A maioria dos nossos sonhos precisa de dinheiro. Então alguns de nós não entendem, e a gente já falou isso um tempo atrás para os irmãos. Ninguém é obrigado a te sustentar. Cada chefe de família tem a responsabilidade, mas hoje, graças a Deus, é compartilhado isso, então não fica tão pesado, nem para o homem, nem para a mulher. Mas às vezes não dá para realizar sonhos, e isso às vezes nos afunda, nos põe para baixo. A gente não alcança tudo o que a gente quer. Mesmo orando, a gente não recebe de Deus tudo o que a gente pede em oração. Então nós precisamos refletir melhor sobre essa questão. E se eu afundar? Se você parar um pouquinho naquele momento de crise, de instabilidade, de desânimo, se você parar um pouquinho, você vai ver que a culpa é sua. Você vai ver que Deus não tem nada a ver. E se o negócio estiver ruim, por que está ruim? Se você fizer uma análise um pouquinho mais profunda, você vai ver que a culpa é sua. Você vai ver que quem errou, quem escolheu errado foi você, não foi Deus. Você teve a opção de escolher a semente, escolheu a semente errada e agora está colhendo o fruto dela. Mas e se eu afundar? A gente tem solução para isso, porque Jesus é a solução para todas as coisas. Mateus 14, 29 e 30, já é um texto conhecidíssimo dos irmãos, e tem tudo a ver com o vídeo. E ele disse, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele desceu do barco para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele estava indo em direção a Jesus, e ele sentiu o vento, e o vento com certeza naquele momento era com a brisa muito forte, ou com chuva muito forte, e ele foi abalado, a estrutura espiritual dele foi abalada, olhando para Jesus, indo em direção a Jesus, e mesmo assim, ele foi abalado e começou a afundar. Então, meus amados, essa vida não é fácil. A vida nossa, dos cristãos evangélicos, não é fácil. Mesmo indo em direção a Jesus, mesmo participando da célula, mesmo participando das celebrações, mesmo participando do CTVIP, mesmo sendo dizimista, mesmo servindo, não é fácil. Teremos dias angustiantes, alguns mais, outros menos, mas todos nós passamos por tempestade.
E se você está com muita calmaria na sua vida, comece a orar, porque tem alguma coisa errada. Você deve estar andando com a pessoa errada. Porque nós vivemos uma guerra constante. É dia e noite, porque às vezes à noite a gente tem uns sonhos escabrosos, né? Durante o dia nós temos problemas com pessoas, e temos problemas até com crentes, pessoas da mesma fé. Então continue olhando para Jesus. Se apertar, não vá para as redes sociais. Não, Deus não é rede social. Não vá para qualquer irmão, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no céu. Aqui, glória a Deus, o Senhor tem balançado a figueira e tem ficado só gente boa, só gente de Deus. A gente é altamente privilegiado por sermos um povo que está lutando para viver a fé. E mesmo nas dificuldades, que se a gente começar a perguntar para os irmãos aqui, ó, irmãos, queremos ouvir aí, você que passou uma dificuldade ontem, hoje, no Natal, no Ano Novo, todo mundo passou algum tipo de dificuldade, e alguns de nós estamos passando dificuldade já há algum tempo, mas precisamos olhar para Jesus. Se olhar para mim, você vai cair. Nossa, vai cair mais rápido do que se olhar para outro irmão. Porque os líderes têm uma obrigação de buscarem mais, de servirem mais, de serem mais exemplo, e acabam sendo espelhos frágeis. E tem pedrada que é difícil a gente segurar a onda com facilidade, mas os líderes precisam ser fortes. A gente precisa olhar mais para Jesus, porque senão cai. Voltamos às células, temos líder novo, a moçada aí voltou e tal, e às vezes a gente volta e o fulano está um pouco pior do que parou na última célula. E fala, nossa, eu estou enxugando gelo, eu estou jogando pérolas para porcos. Não, continue, olhe para Jesus, mesmo olhando para Jesus, obedecendo de ir até Jesus, como Jesus, vem até mim, você tem fé para vir? Desce do barco e vem até mim. Mesmo assim a gente passa entre o processo inicial, o meio do processo e o fim do processo. Nesse meio a gente vai ser abalado, qualquer um de nós vai. Pedro, o nosso irmão Pedrão, não Pedro Batera. O Pedro Batera, eu não sei qual que seria a situação se ele tentasse andar sobre as águas. Cadê o Pedro? Eu não estou achando o Pedro. O Pedro está lá no fundo com aquela camisa de MC, de alguma coisa assim, né, Pedro? Então Pedro, qual homem na Bíblia que não vacilou? O único que não vacilou foi Jesus. Se você pegar a Bíblia do começo ao fim, todos vacilaram. Então não pense que você é o cara ou é a cara. Nós vacilamos. E o inimigo está o tempo todo bramando ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando nos matar. Mas nós precisamos olhar para Jesus, caminharmos com fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não vai ter fé vendo TikTok, nas redes sociais, mesmo que você escolha um versículo bonitinho para colocar lá. Não, isso não aumenta a fé, não. A fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Então assim, sem leitura da Bíblia, sem ouvir a Bíblia, sem ouvir mensagens, sem participar dos movimentos que Deus nos permite ter nesta igreja, a sua fé vai ser abalada com mais facilidade, você vai ter mais problemas. E se você tiver problema, e se você for casado, o seu cônjuge terá problema. E se você tem filhos, os seus filhos terão problema. Porque o ladrão, o destruidor, ele só está esperando o momento exato para agir. E nós damos brechas.
Todos nós damos brecha. Todos os homens e mulheres da Bíblia deram brecha. Nós não somos diferentes. Eu não sou melhor do que Moisés. Dá 2 milhões de pessoas para me cuidar num deserto. Irmãos, é o que eu brinco com os irmãos. Senhor, uma das coisas que Senhor, é 2 milhões no deserto, banheiro químico, como que vai ser, Senhor? Papel higiênico. E ainda vou reclamar. De uma folha só não, hein, Senhor? De 2 é legal, mas de 3 é melhor. No deserto. Água potável. Temperatura, no mínimo ambiente. Mas, como no deserto é muito quente, Senhor, o ideal é água gelada. Comunicação. Preciso de uma comunicação rápida, Senhor, porque senão não dá para ir. Você vê a minha visão. Eu não sei qual seria a sua se Deus te desse essa tarefa. Mas a minha visão já começa a pensar nisso. Pensar nessas coisas. Coisinhas pequenas, tá, irmãos? Eu nem falei de o refeitório para 2 milhões de pessoas. Nem falei disso. Chuveiro, porque às vezes a gente vai para a praia e o suor lá é diferente. Aí em casa a gente sua as bicas de vez em quando, né? Bota ventilador e está suando. Daí se deixar, toma 1 banho, toma 2 banhos, toma 3 banhos, toma 4 banhos. E no deserto? Como que fica? Nós precisamos de fé. Nós vivemos nesse deserto aí fora. Graças a Deus o Senhor tem nos dado força, porque nós estamos olhando para Jesus, nós estamos tentando aplicar fé. Por menos que você conheça de Bíblia, você está tentando aplicar fé. Superamos as tempestades e podemos vencer o impossível olhando para Jesus e caminhando em fé. Só tem essa saída. Se nós não olharmos para Jesus, vai dar medo. Esses dias eu compartilhei com os irmãos que depois que a gente voltou para cá, eu fiquei meio, acabou a dor de cabeça. Não acabou totalmente, né? Os irmãos já sabem que não acabou totalmente, eu tenho alguns meses ainda de dor de cabeça. Mas, assim, a dor de cabeça de construção, de estar num ambiente que não era o que a gente estava acostumado, essa aí foi embora. Mas eu fiquei meio assim, Senhor, acabou, e agora? Eu quero mais guerra. Eu quero chegar aqui para brigar com os irmãos que estão trabalhando na igreja, para brigar com o pedreiro, para ficar com raiva do que podia ter feito assim e fez assado. Foram meses de muita luta, foi gostoso, mas depois que acabou, falei, nossa Senhor. Como disse um irmão esses dias, né, eu fiz uma colocação errada, e ele falou assim, não é parecer com outra igreja. Aqui é uma maquete do nosso sonho de templo. Isso aqui é uma maquete, é uma pequenininha do nosso sonho gigante de uma igreja muito maior, porque o nosso bairro tem necessidade. E esse sonho não acabou. Acabou esse aqui? Acabou. Só que eu já estou no próximo. Eu já estou preocupado com as salinhas. Eu já estou preocupado que daqui a pouco isso aqui vai estar pequeno e nós precisamos aumentar 3, 4, 5, 6 vezes a mais. E daí tem o problema do terreno, que nós precisamos de um estacionamento grande, nós precisamos de lugar confortável para as nossas crianças, nós precisávamos de um lugar, uma sala para o Ministério de Louvor fazer suas reuniões, quando chegam muito cedo aqui para tomar um cafezinho antes do culto. Eu não paro. São tempestades. E de vez em quando, irmãos, bate um desânimo, porque a gente vê as megas, e a gente fica imaginando o que entra de dinheiro nas megas, que poderia ajudar tanta gente, bate um desespero. Daí a gente tem que voltar para a fé e entender que se a gente não focar em Jesus, nós vamos desistir depois da bênção, porque depois da bênção, você vai buscar outra bênção. Se você ficar só, já recebi, nossa, não mudou muita coisa, né? Virou o ano, Senhor, virou o ano. Era dia 31, virou dia 1º, aí de repente é dia 2, de repente é dia 8. Meu Deus, já começou o outro ano. Nós precisamos focar em Jesus, seja qual for a circunstância, seja qual for a notícia, seja qual for o medo que você esteja tendo, não afunde em nome de Jesus, porque Jesus, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe quem você é, Ele olha para você e vê o sangue de Jesus,
Se você clamar, Ele vai estender a mão e vai te colocar de pé. Ele vai te falar algo simples, mas que vai te dar uma força para prosseguir. Mas você precisa clamar, porque a ideia do inimigo é te afundar, é te assustar, é te deixar com medo, é ficar preocupado com o que acontece no nosso país e no mundo. O que está acontecendo de forma tecnológica? Gente, é assustador. A maioria das profissões vão acabar por causa do IA, né? De vez em quando eu falo AI, né? Mas é IA. Dá mó medo, dá muito medo. Mas quando a gente lembra que a gente é guiado por Jesus, a gente tem Jesus, a gente sente a mão de amor dele. Falou, relaxa, relaxa. Seja o que for que acontecer, eu estou contigo. E mais cedo ou mais tarde, eu vou raptar minha igreja. E acabou. Nós vamos viver um novo ciclo. Mas nós precisamos permanecermos na fé. Se você estiver afundando, hoje é dia, é noite, é o tempo. No meio dos louvores, você tem o tempo no meio dos louvores, não sei se você percebeu, você tem o tempo para clamar, para colocar diante de Deus as suas angústias, os seus sofrimentos. Não é só ficar assim, ou assim, ou assim. Não, irmãos, eu não fico de bobeira assim não. De vez em quando você vê, eu gesticulo assim, gesticulo assado. Eu estou falando com Deus, e eu falo com as mãos, e eu estou colocando com Ele as dificuldades, eu estou colocando diante dele as dificuldades. Nós precisamos. Sem Jesus não dá para prosseguir. Sem Jesus vai ser mais um ano vazio. 2025 foi ruim, 2026 vai ser ruim ou vai ser pior. Nós precisamos melhorar a nossa fé, nós precisamos dar um upgrade na nossa fé. Nós precisamos, li pouco a Bíblia, preciso ler mais. Participei dos movimentos da igreja pouco, preciso participar mais. Não estou envolvido em nenhum ministério, está na hora de você se envolver em algum ministério. E se não tem nenhum ministério que você se encaixa, vem falar com a gente, porque eu tenho certeza que você deve ter uma ideia de um ministério novo aí. Você vai comandar, tá? Não sou eu que vou comandar não. Se Deus revelou para você, é você que vai pegar essa bucha, como diz o nosso querido Domênico, a bucha é sua, eu só vou estar contigo. Falando, opa, vamos junto desse negócio aí. Mas nós precisamos, irmãos, a gente precisa, porque senão os questionamentos vão aumentar com frequência na sua vida. Os questionamentos vão aumentar demais. Você não vai usufruir da fé, da presença do Senhor na sua vida no dia a dia, e vão pintar questionamentos que vai haver necessidade de você aplicar fé. Não entendo, mas a Bíblia diz, se a Bíblia diz, está dito. Esses dias eu conversei com um rapaz, falei, amigo, não tem jeito. É a Bíblia. Eu não vou falar para você o que eu acho. Eu não vou te dar um conselho meu. Eu já vou dar um conselho de Deus para você. Eu só sou um canal. Eu não vou mudar. Mas não tem mais, eu não vou mudar. Uma frase que ele falou e me deixou muito triste foi: a Bíblia, ela foi escrita com ideias de homens, não é Deus. Uma coisa ou outra é de Deus, mas a maior parte é a ideia de homens. Isso é muito triste, isso é muito triste. Mas mesmo sendo triste, eu quase afundando de ouvir isso, não, Senhor, eu preciso manter o brilho do Senhor, para ele perceber que, não, calma aí, não, quando eu falo, Paulo falou, é porque Jesus falou. Quando eu falo porque está escrito na Bíblia, é porque Jesus escreveu. E não me interessa qual é o escritor, me interessa que está escrito lá. E se está escrito lá, é verdade de Deus. Se é verdade de Deus, vai se cumprir. E a gente tem que lançar a semente. A gente, de repente, a semente está lá, a gente precisa regar a semente, com esperança, com fé. Mas eu não acredito mais. Não tem problema, mas está ouvindo. Se está ouvindo, já é Deus agindo. E nós sabemos que nós regamos aquela semente na vida daquele amado, e mais cedo ou mais tarde, ele vai ter dificuldade para dormir, porque aquilo vai mexer com ele, e uma hora ele vai sacar que eu preciso de Jesus, eu preciso voltar a crer na palavra de Deus. E é assim que funciona, porque senão vai surgir as dúvidas, os questionamentos tipo: e se a minha fé não for suficiente? Quem aqui tem fé suficiente? Quem aqui tem fé maior do que um grão de mostarda?
Quantos de nós já conseguimos remover uma árvore aí só com a força do pensamento? Quantos de nós conseguimos estancar um vazamento com a força da palavra? Não conseguimos. Isso quer dizer, tem um mar de fé para nós usufruirmos e a gente usufrui muito pouco. E daí a gente começa a afundar. E nós não precisamos, porque para cada situação que você vive, para cada dificuldade que você tem, para cada muro que se levantou contra você, tem uma palavra de Deus para você. Você precisa tomar posse dela. Essa palavra é a mão de Deus te levantando. Deus não tem prazer em ver a gente triste, esmurecido, cabisbaixo. Não, Deus não tem prazer nisso. Então nós precisamos, seja o que for, olhe para Jesus. E se a minha fé não for suficiente? Irmãos, leia mais a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia uma vez. Irmãos, o crente que fala que leu uma Bíblia uma vez é motivo de riso. No mínimo você tem que falar, eu já li uma vez e eu estou lendo pela segunda. E quando você terminar a segunda, tem a terceira. E quando terminar a terceira, tem a quarta. Até você morrer, você precisa ler a Bíblia. Porque 2 anos atrás nós falamos algo sobre isso e nós estamos voltando a falar agora. E se a gente pegar o vídeo de 2 anos atrás, você vai ver que é tudo diferente usando o mesmo texto. A palavra é viva. Nós precisamos usufruir disso. Mas eu já conheço esse texto. Leia com mais atenção. Se aplique mais nos detalhes daquele versículo. Você vai ver uma palavrinha que você não prestou atenção a vida toda. Ela vai fazer uma diferença, ela vai te trazer um renovo gigantesco. E isso é maravilhoso. Jesus falou, você tem fé? Sai do barco e vem. Pedro estava olhando para Jesus, obedecendo Jesus e indo em direção a Jesus, mas bateu um vento. E o vento abalou a fé dele. Olha como a nossa fé é fácil de ser abalada. Por isso nós precisamos nos aplicarmos cada vez mais na fé. Se a sua fé não for suficiente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia, participe mais dos movimentos da igreja, porque todos os movimentos da igreja têm Bíblia. Nenhum dos líderes aqui fica no achismo. Todos nós somos baseados na palavra de Deus. Então seja forte, seja corajoso. E se o medo me dominar? De vez em quando domina, mas ele domina por quê? Porque falta o amor, e a Bíblia diz que Deus é amor, e o amor lança fora todo. Mais uma solução. Está com medo? Jesus é a solução. Está com medo? Jesus já falou centenas de vezes, ou milhares de vezes, dependendo da sua idade, que te ama. Você já ouviu centenas de vezes que você é filho amado, que Ele te ama, que Jesus morreu por você, que Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida. Às vezes a gente quer que Deus desça e tenha um face a face com a gente assim, como se a gente fosse o tal. Não é assim que funciona. O rico e Lázaro falou, Senhor, se alguém ressuscitar e for lá falar com a minha família, eles vão acreditar. O texto diz que o Senhor falou assim, não, lá ele tem meus profetas, lá ele tem meus servos. Irmão, não fica querendo ver a luz, querendo ver a mão, não, viva a palavra de Deus e a sua fé vai começar a ser suficiente. O medo não vai mais te dominar. E se eu falhar no meio do caminho? Quem aqui não falhou no meio do caminho? Quem aqui não falhou essa semana? Quem aqui não teve um pensamento esquisito? Quem aqui não quis a morte de alguém aí? Desculpa, eu quis. E vocês sabem de quem, né? Vocês sabem de quem, né, irmão? Glória a Deus, já quis, mas daí o Espírito Santo, não, ora por ele, Senhor, vamos fazer diferente, me desculpa, Senhor, eu coloco o A, o B, o C, até o L, o M, eu coloco nas tuas mãos, porque Senhor, se eu vou fazer uma oração falsa, então eu coloco o fulano nas tuas mãos.
Ao mesmo tempo que você coloca o fulano nas mãos de Deus, é como se você também estivesse se colocando nas mãos de Deus. Por isso a gente precisa estar alinhado com o céu, para não ter esse problema de falta de fé, esse problema do medo, esse problema de falhar. Nós vamos falhar. E quando você falhar, não corra da célula, não corra do culto. Você vê, é palavra repetida. Não corra de pedir auxílio para um líder, para um irmão que você ama e confia. Não corra, não fique sozinho. Sozinho nós somos presas fáceis. Juntos a gente já sofre demais. Imagine sozinho. E se eu afundar? Todas essas questões, irmãos, são humanas. Nós vamos passar por elas. Pedro passou, Moisés passou, Davi passou, os apóstolos passaram, os que vieram depois passaram. Nesses bilhões de pessoas que tivemos aí no decorrer de, vamos colocar, desses 2000 anos, não tem um que zerou o negócio. Sou perfeito, tenho 100% de fé, nunca tive medo, nunca passou pela minha cabeça esse negócio de parar no meio de caminho. Nós precisamos entender que nós somos falhos e como humanos nós vamos falhar. Nós vamos falhar na fé, nós vamos falhar no cuidado das pessoas, nós vamos afundar por bobeira de vez em quando, mas a mão do Senhor sempre estará estendida sobre a sua vida. Pedro nos mostra que mesmo quando a fé vacila, a mão de Jesus nunca falha. O que Pedro fez quando ele afundou? Ele clamou por Jesus. Pedro, ele com certeza sabia nadar. Ele era o empresário do mar. Ele era um cara que tinha que saber nadar. E ele afundou. E a primeira coisa que ele fez foi clamar por Jesus, porque ele estava olhando para Jesus e viu Jesus de pé, e ele sabia que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa para que ele não morresse afogado. Ele clamou pela pessoa certa. É o que você precisa fazer. Está afundando, seja em qual área for da sua vida você está afundando, clame pelo Senhor. É o primeiro tópico. Com a experiência de Pedro, aprendemos que se eu afundar, posso clamar ao Senhor. Mateus 14:30. Mas reparando no vento, teve medo. Eu coloquei uma versão diferente, porque uma versão diz que ele sentiu o vento, a outra ele reparou o vento, e tem outras versões também. Seja, o inimigo vai arrumar uma forma de tirar você do foco. Ele vai arrumar, ele vai colocar pelo em ovo. Quando o Espírito Santo conseguir te retomar, dar um tapa na tua cara e falar, acorda e tal. Nossa, por que eu estava estressado? Por que eu fiquei nervoso? Era um negócio tão pequenininho. Nossa, na verdade eu que criei esse problema, essa tempestade. Vai acontecer isso quando nós clamarmos. Mas reparando no vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Pedro começa a afundar, mas ele não ficou no silêncio. Estou com raiva de Jesus. Foi você, né, Domênico, que falou, né, que teve uma noite que você estava meio injuriado. Senhor, não vou orar, porque se eu orar não vai mudar nada. Daí Deus deu um sonho simples para ele. Um sonho tipo Jesus mesmo, do dia a dia, né? É tipo peixe, é tipo coisinha do dia a dia. Não foi uma engenharia que foi uma revelação para o Domênico. Foi uma coisa simples. E ele percebeu que aquela ideia de não vou orar, porque se eu orar não vai acontecer nada. Já fiz isso também. Senhor, se eu jejuar não acontece nada. Se eu orar não acontece nada. Se eu ler a Bíblia eu vou ficar com mais raiva ainda às vezes. Vou parar. Vou ficar aqui sentado, até o Senhor cair na real e ver que eu sou especial, que o Senhor vai me perder, e o Senhor vai perder pra caramba se o Senhor me perder, porque eu sou o cara. 1 ou 2 minutos depois, uma vozinha parece que vem, rindo, quem é você? Quantos seguidores você tem na rede social? Cara, você não é ninguém para querer pressionar Deus na parede. Nós precisamos clamar, e clamar com humildade. Não fique em silêncio.
Você precisa de alguma coisa? Você precisa da salvação de um familiar, de uma libertação de um familiar, você precisa de uma porta de emprego, você precisa realizar algum sonho, o casal precisa realizar um sonho, o jovem, o adolescente precisa... É clamando, não é olhando o clamor dos outros, não é olhando o louvor, não, é se envolvendo. Nem filme, você já assistiu o filme e você chora? Em algumas cenas? Eu sou, olha, aqui você não me vê chorando, mas tem filme que, gente, o The Chosen mesmo, eu choro que nem um bebê, mas eu choro só para mim, não deixo a mulher ver porque eu sou macho, eu não deixo os filhos ver porque eu sou cara e tal, mas eu fico lá engolindo, e se alguém me perguntar alguma coisa na hora, gente, eu demoro um tempinho para ajustar a voz, para não achar que eu estou frouxo. A gente se envolve com alguns filmes, com algumas músicas. A galera dos anos 70, 80, 90, do flashback, quando a gente vê um Rod Stewart, até um Fred Mercury, a gente vê, olha lá, a Ariane cutucou o marido dela, eu acho que ele curte, ou ela que curte. Irmão, não tem problema, gente... Desculpa, eu vivi uma geração musical que era maravilhosa, hoje é um lixo, hoje é só barulho e parece que é uma fossa. Eu me emociono às vezes, eu me lembro que eu tinha 18, 19 anos e agora eu tenho 54, e o pessoal me chama de tio, de velho, de um monte de coisa, e eu estou velho mesmo, não tem jeito, não tem como voltar. A gente se emociona com essas coisas, e quando chega na frente de Jesus, a gente é tudo durão, tudo assim, centradão, mumião, né? Não deve existir isso, mas o português dá para a gente assassinar a hora que a gente quiser, né? Você fica feito uma múmia às vezes. Não, irmão, a gente tem que... O clamor é com a mão, é com os pés, é com a cabeça, é com os olhos, é com a boca. A gente precisa clamar, que Ele responde. Você tem problema? Na hora do louvor é um excepcional momento, porque ninguém está te ouvindo, de você fazer a sua oração. De vez em quando o louvor dá aquelas pausas, naquelas pausas, cara, você tem que glorificar a Deus. Se você estiver ouvindo a música, você, amém, você, confirmado, Senhor, é verdade, Senhor. A gente precisa se soltar mais, irmãos, porque calado não vai dar. Se Pedro ficasse de boquinha fechada na hora que estava afundando e não gritasse, ele ia continuar afundando, porque Jesus estava esperando o clamor dele. Jesus estava esperando o clamor dele. Se ele não clamasse, ele ia afundar. Jesus ia fazer o que a gente faz de vez em quando no batismo. A gente deixa uns um pouquinho a mais, né? Porque tem uns irmãozinhos que a gente precisa deixar um pouquinho a mais, né? Não, tem uns que bateu, voltou, mas tem um que a gente conta, 1, 2, 3, tal, traz de volta, já está na hora de trazer de volta, 1, 2, 3, 4, 5, eu me lembro que quando eu batizei a Evelyn, o pai dela quase se jogou na piscina, que eu contei até 5, se eu não me engano, fiquei lá, aí depois eu quase apanhei da minha mulher. Como que você faz isso no dia do batismo? Eu falei, não, é para confirmar mesmo o negócio. Às vezes, irmãos, nós vamos clamar, e às vezes a solução pode ser que demore um pouco, mas você precisa ficar firme e não fique sozinho. Compartilhe com pessoas do bem, compartilhe com pessoas do bem, com pessoas que têm a mesma fé. Existem pessoas legais aí no mundo, mas para você compartilhar, precisa ter a mesma fé, porque uma hora ela vai entregar o seu segredo, uma hora ela vai jogar um negócio no ventilador, e daí você vai reclamar e tal, mas quem fez a besteira foi você, porque tem coisas que a gente só fala para Jesus, não se fala em rede social. Levantei com o pé, se você levantar com o pé esquerdo é ruim, você tem que levantar com o pé direito, pelo amor de Deus, e daí você põe o outro pé para você andar normalmente, e graças a Deus aqui todo mundo tem os 2 pés e as 2 pernas, né? E nós vamos ser felizes em nome de Jesus, porque Ele é o soberano. Quando você abre o olho na cama e vê que você está vivo, cara, que coisa maravilhosa, eu não morri, então eu tenho um dia que eu não sei direito como vai ser, daí eu clamo ao Senhor, Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. A minha oração é assim, eu consagro esse dia ao Senhor, e de vez em quando eu esbarro no irmão e fico mais tempo nele lá. Daí Renata, não, você tem que levantar, que você tem que me levar para o serviço. Aí eu, Senhor,
Abençoa o dia da minha esposa, Deus, opera na vida dela, opera na vida da Laura, do Renan, liberta o meu filho, não é abençoa não, liberta o meu filho Vitor, cuida da minha mãe, cuida das meninas, cuida dos nossos líderes, cuida dos nossos discípulos, e de vez em quando ainda vem um discípulo aí que enche o saco até na oração, que daí a gente, nossa Senhor, e o fulano tem isso, enche o saco é no bom sentido, tá irmão, pelo amor de Deus, não vai achar que é só forma de se expressar. O Senhor faz brilhar alguém, você precisa orar mais por esse. Agora você precisa clamar mais pela família dele. E daí a gente vai. E daí a gente passa o dia, o Senhor dando insights dos irmãos da igreja, porque a nossa preocupação é a igreja. A igreja somos nós, de orar. Puxa, Senhor, como que está o irmão hoje? Como está a irmã hoje? Senhor, tem misericórdia com aquele problema, aquele isso, aquilo. Eu dou glória a Deus que a Rosinha está aí hoje, né? A Rosinha ela não está de batom hoje, né? Ela está mais assim, mas a Rose, ela conseguiu, acho que alcançar alguma coisa que a gente busca alcançar todo dia, né? Emagrecer um pouquinho também, né, Rose? Dá para ver no seu rostinho que você está um pouquinho mais magro. Eu acho que você passou para o Guido. Glória a Deus. A Rose está aí, depois de um momento difícil, está aí. E a gente tem que glorificar a Deus, e a gente não pode. Mas o que é a minha oração? Clame ao Senhor, coloque diante dele. Mas eu não sou ninguém. Quem diz que você não é ninguém? É o diabo. Porque a Bíblia diz que você é filho amado, que você é embaixador, que você é testemunho, que você representa o céu na terra, que nós vamos morar com o Senhor eternamente, seja lá onde Ele quiser. Eu não sou ninguém. Não, está faltando Jesus aí, está faltando fé. Então, em nome de Jesus, não fique no silêncio. Ele não tentou lutar sozinho. Ele não se encheu de orgulho e falou: não, eu sou profissional nessa área. Eu vou vencer a tempestade, dou uma afundadinha, mas eu nado direitinho. Eu vou, quando eu botar a cabeça para fora, Senhor, o Senhor pisou na bola. Não. Ele não ficou em silêncio, ele não se achou o cara, ele não se apoiou na profissão dele, que provavelmente é o que eu disse, ele devia ser um bom nadador. Ele não se apoiou no orgulho dele. Cara, ele gritou: Senhor, socorre-me. É isso que Deus está esperando de você, não é a oraçãozinha de frouxo. Senhor, eu estou muito mal. Senhor, minha família está toda... Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem tanta promessa boa para mim, para minha família. Se eu estou vacilando, Senhor, me molda, me modela, me aperfeiçoa. Aonde eu estou vacilando, me ajuda. É na leitura, é na comunhão, é na participação, é na contribuição. Senhor, e esteja aberto para a resposta de Deus, porque Deus responde se nós clamarmos. Ele responde. Pedro gritou, clamando: Senhor, por favor, me socorre. Mesmo com medo, mesmo vacilando na fé, ele ainda reconhecia que Jesus era a única solução para ele, e Jesus é a única solução para mim e para você. Não tem outra, irmão. Não tem São José, São Tomé, São João, Santa Maria, não tem. É São Jesus só. O nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus. O nosso único Salvador é Jesus. O nosso único intercessor é Jesus. Não tem dois, não tem três. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso como esse exemplo de Pedro. E essa situação dele afundar mostra a humanidade nossa. Nós vamos vacilar. A gente só não pode permanecer no vacilo. Ele não quer isso. Vidas transformadas, novas criaturas. Somos nós. Está falando da gente. Nós fomos empoderados. Você tem o Espírito Santo. Quer um nadador melhor? Você quer uma força maior para te tirar do buraco ou da crise que você está? É Jesus, é o Espírito Santo que habita em você. Você é templo de Deus. Deus habita em nós. Ele disse isso. Eu só creio, e nós precisamos seguir assim. A gente vai ter vulnerabilidade humana. Afundar é uma reação direta nos momentos de crise. Quando você está em crise, a gente dá aquela afundadinha, abala um pouquinho a nossa fé, mas não pode permanecer de maneira nenhuma. O crente não vive desse jeito. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé.
Você precisa aplicar isso na sua vida, porque senão não tem palavrinha mágica, não tem abracadabra, não tem pirim-pim-pim, não tem nada disso. É Jesus, é clamar por Jesus. Oração foi o recurso, o primeiro recurso de Pedro quando ele estava afundando. Gritou, orou, clamou com intensidade: Senhor, me socorre. Você precisa fazer isso, você precisa clamar mais, você precisa orar mais. E o nível, a intensidade da sua oração vai dizer muito sobre a sua fé. Você não precisa ficar satisfeito com a vida medíocre. Cara, Deus não tem problema nenhum de você desabafar com Ele. Ele sabe que a gente é humano, Ele sabe que a gente vacila, Ele sabe que a gente não consegue usar as palavras certas o tempo todo. Ele sabe disso. Então abre o seu coração, rasga o seu coração diante do Senhor. Mas você pode ouvir uma voz do Senhor dizendo: pô, você é bom vacilão. De vez em quando você aparece na minha casa, de vez em quando você ora. Não, nós oramos na igreja, nós oramos em casa, nós oramos no trabalho, na faculdade, na escola, na praia, nas festas. Nós podemos orar o tempo, nós podemos clamar o tempo todo. Você está numa festa, glória a Deus que você foi convidado para a festa. Olha que coisa legal. Tem festa que você vai que eu não fui. Você sabe por que eu não fui? Porque eu não fui convidado. Você foi. Olha que coisa gostosa. Tem festa que eu vou e que você não vai. Olha que coisa gostosa para mim. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Em qualquer lugar, em qualquer situação, se você clamar, Ele responde. E o clamor não é só pedir, é agradecer, é ser grato, é ser feliz por tudo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos disso, orar sem cessar. Esqueça a ideia de autossuficiência e orgulho nos momentos de crise. Clama, o Senhor está esperando o seu clamor. A força não reside em nunca cair, mas em saber a quem clamar quando se está caindo. Irmão, quando o negócio ficar difícil, clama Jesus, abre o coração para Jesus, clame Ele. 2, com a experiência de Pedro, aprendemos que se eu afundar, Jesus vai estender a mão, Mateus 14:31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não pensou duas vezes para socorrer. Jesus não esperou Pedro se esforçar um pouco mais. Não esperou. Não, deixa ele mais uns 2, 3 minutos ali e tal. Para quem está na crise, irmão, 1 minuto é tenso para caramba. Imagine para quem está afogando. Já passei por esse processo. Gente, 1 minuto é uma vida. 3 minutos parece que eu fiquei 20, 30, 40 minutos. Jesus não deixa mais um pouquinho para ver se ele aprende. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus não deixou se afogar para aprender. Não, ele duvidou da fé. Deixa ele afogar mais um pouquinho. Quando ele estiver no último ar dentro dele, eu socorro ele. Não, Jesus não faz isso comigo nem com você. Assim que Pedro clamou, a resposta veio. E isso revela o amor de Cristo por mim e por você. Eu não sei como funciona isso em Deus, mas Deus fica triste quando você está triste. Dentro do carro estava eu, o Caio e a Rose. Em algum momento, eu não sei qual foi o assunto, mas se a Rose não está bem, eu não estou bem. Nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo. E tem que ser assim. Você está bem? Ore por alguém que não está bem, porque você conhece alguém que não está bem. Tente saber a situação daquele alguém e ver se você pode ser o refrigério para aquela pessoa. Você já clamou? A mão de Deus já foi estendida sobre você, agora é a sua vez de estender a sua mão para abençoar as pessoas. Não é só para mim, não é só para mim, não é só para você. Deus, o reino, a igreja, não é isso. Eu estou bem, então está tudo bem. Não, eu estou bem, mas a minha irmã não está bem, meu irmão não está bem. Não estou bem. Pronto, eu não estou bem. A minha alegria é ver todo mundo bem, é todo mundo realizado, todo mundo feliz, todo mundo crescendo na fé, todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo desenvolvendo o fruto do Espírito. É isso que nós queremos. Jesus está sempre atento e pronto a socorrer os seus filhos, mesmo quando a nossa fé vacila.
A fidelidade dele permanece para sempre. Não dá para entender, só dá para receber pela fé. A fidelidade dele é para sempre. Se você está vivo, ele continua fiel. E tem promessa para mim e para você. Clame a ele, estenda suas mãos em adoração, em clamor de necessidade, de aflição. Clame a ele, porque ele responde. Pedro não foi deixado de lado por duvidar. Pelo contrário, foi resgatado por aquele que nunca desiste de nós, nunca desiste de nós. Deus não desiste de você. A fidelidade divina assegura que o ato de Jesus estendendo a mão é um resultado de muito amor. Um amor que nós não compreendemos. Não espere ser perfeito e achar que você merece o amor de Deus. Não, não. Ele te amou sendo pecador. João 17, ele orou por você. Ele orou por mim. Ele orou lá. Você não existia, não tinha nem sombra dentro do corpo do teu pai ou da tua mãe. Não tinha nem sombra de você ainda, não tinha nem teu pai nem tua mãe. Ele orou por você. Ele já sabia que você estaria aqui. Então você precisa estender a sua mão e clamar pelo Senhor, sem cessar. E por último, com a experiência de Pedro, aprendemos que se eu afundar, Jesus me ensinará a confiar de novo. Mateus 14, 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. A sua crise não vai permanecer para sempre. Esse seu deserto não é para sempre. Claro, exige de você, exige que você clame, exige que você estenda a mão, exige que você confie, exige que você se entregue. Não vai durar para sempre. Eu conversando com esse meu amigo, eu falei, olha, o conhecimento liberta. E entre ler um livro e ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Não estou dizendo que você não possa ler os livros, mas enquanto eu não tiver mais inteirado na palavra de Deus, não tem por que eu ler livros. A Bíblia é um livro maravilhoso. Esquece quem é o autor. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro de autoajuda tremendo. A Bíblia é um livro de conselhos que, se eu seguir, eu vou me dar bem. Então leia mais a Bíblia, leia mais a palavra de Deus, compartilhe mais as suas dúvidas, porque é gostoso tirar dúvida, e no meio de uma igreja de pessoas tão aplicadas na fé, e o curso de CTVIP que nós temos, que é maravilhoso, você nunca vai ficar com dúvida, sempre vai ter alguém que Deus vai usar para te abençoar. Você precisa renovar a sua confiança na palavra de Deus e na fé. O que eu tenho observado nos últimos dias, irmãos, é que estão batendo de uma forma muito sutil. A Bíblia não é 100% confiável. Quem me garante que a Bíblia é um livro de Deus? Irmãos, eu não vou jogar com isso. Eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou viver a palavra de Deus. Essa galerinha que surgiu aqui no século 21, depois de 5.000 e tantos anos, aparece um Zé Mané, dizendo que redescobriu a roda, que reinventou a roda. Para com isso, isso é Satanás. Não é mais assim, não é mais assado. Gente, teve guerras religiosas, muita morte por teologia, por achismo. Não, irmãos, vou te dar um conselho, seja o que for, se apoie na Bíblia, se apoie na verdade, porque a verdade vai te sustentar na hora que for necessário. Confie, renove a sua fé, a sua confiança, em nome de Jesus. Pedro e Jesus voltaram juntos para o barco, e o vento cessou e a tempestade se acalmou. E isso mostra que a presença de Jesus muda qualquer ambiente. Você tem um cônjuge estressado? Ore. Seja mais coerente, seja mais equilibrado. Alguém na tua casa precisa ser mais equilibrado. Se todo mundo quiser riscar o fósforo ou jogar gasolina no fogo, vai pegar fogo, que nem aconteceu ali no nosso bairro, né? Vocês viram? O casal brigou, os vizinhos tudo em cima do muro, e quem vai matar? Quem vai matar? Quem vai matar? Pegou fogo, destruiu tudo. E o marido é o que não botou fogo, né? Mas ele pode ter botado fogo na briga. Vocês só ficam em cima do muro olhando, me ajuda a apagar esse fogo aqui. É um casal brigando, gente, botou fogo na casa. Isso é o Satanás.
que entrou em alguém ali, mas ele começou cutucando. Então renove a sua fé em Cristo Jesus, renove a sua confiança no Senhor. Não tem jeito, a presença de Jesus, ele muda qualquer ambiente, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua situação. O mesmo mar que representava perigo e medo, agora com a manifestação do poder de Jesus, se tornou um lugar de paz. Eles entraram no barco e houve calmaria. É o que Jesus está dizendo. Vai chegar o momento da calmaria na sua vida, mas você não pode parar. Você tem que clamar, você tem que estender a mão, você tem que renovar a sua confiança, a sua fé no Senhor. A confiança não se constrói na calmaria, mas no meio das crises, das ondas. Nós precisamos disso. Não pare, não desiste, continue insistindo. O Senhor vai restaurar a sua fé, a sua confiança. Você precisa clamar, você precisa estender as mãos, você precisa renovar a sua fé, lendo mais, acreditando mais naquilo que a palavra de Deus diz. Quando realmente estamos com Jesus, afundar não é o fim, é o recomeço de uma nova história de fé. Hoje é dia 8, você está vivo? O Senhor tem uma nova história para você. 25 já era. 26, nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Jesus transforma o medo em confiança. Jesus transforma o desespero em esperança. Jesus transforma o naufrágio em testemunho. Porque quem tem Jesus, mesmo quando afunda, não se perde, porque Ele estende as mãos se você clamar. Em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia é clara. A cada dia basta o seu mal. Se você clamar, Ele vai te ajudar. Se você clamar, no meio, seja qual for a sua tempestade, Ele vai trazer paz no seu coração. Ele é Deus. Então, se você afundar, clame pelo socorro de Jesus. Não só clame, sinta as mãos de Jesus estendidas em sua direção. Confie plenamente que você será socorrido e restaurado em tudo. Deus não remenda. Se Deus está na minha e na sua vida, Ele vai restituir, Ele vai restaurar, Ele vai te fortalecer, e nós subiremos, cantando e dançando para vivermos a eternidade com o Senhor. Nós não fomos feitos para afundar. Você está afundando? Hoje o Senhor te deu a direção. Clame, estenda a mão, confie mais, porque Ele está esperando o seu pedido de socorro.